Estamos de volta com você e nesse momento estamos falando sobre o poder do sangue de Jesus, falando sobre a redenção pelo sangue. A vida está no sangue, aquele sangue derramado levava a vida, levou a vida do próprio Deus, não é? E o sangue tem valor porque leva a vida de Deus. Jesus estava derramando esse sangue para a nossa salvação. Mas nós temos que entender os benefícios que nós temos através do poderoso sangue de Jesus. Vou enumerar alguns. O sangue de Jesus abre a sepultura. O sangue de Jesus tem poder para ressuscitar. Hebreus 13, versículo 20, anote esse versículo. Hebreus 13 e 20 diz: Jesus venceu o poder da morte. Fala aqui, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Jesus ressurgiu. Deus o fez ressurgir pelo sangue da eterna aliança. Quem que é Jesus? O pastor, o nosso sumo sacerdote. Ao verter seu sangue precioso, o sangue satisfez as exigências da lei e a justiça de Deus. A lei exigia e a justiça de Deus também. E o sangue aplacou a ira, o sangue satisfez, o sangue de um cordeiro perfeito, que é o Cordeiro de Deus, Jesus. Ao fazer isso, Jesus vence o poder do pecado e o poder da morte. Olha o que fala aqui, assim também foi destituída a morte. Jesus venceu a morte. O seu sangue, então, hoje abre sepultura, ressuscita vidas, traz vida ao morto. E o poder de Deus se manifesta através do sangue de Jesus. Vou falar de novo. O poder de Deus se manifesta através do sangue de Jesus. E como é que o poder de Deus se manifesta através do sangue de Jesus? Quando ele cura. Porque o poder do sangue de Jesus tem poder para curar. É o poder de Deus se manifestando em cura, libertação, transformação, edificação, restituição. Tudo isso acontece pelo poder do sangue de Jesus. Por isso estamos nessa série, o poder do sangue de Jesus. Cura, libertação, restauração, restituição. É através do sangue, de Cristo que Deus exerce a sua soberania, o seu poder em lidar com o homem pecaminoso. Só o sangue tira o pecado do coração do homem. O poder de Deus se manifesta para perdoar e purificar o nosso coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, perdoar e purificar. Amém? Onde há sangue, lá estará a manifestação do poder de Deus, que nos dá acesso à vida eterna. Não adianta você pegar sabão e água, agora eu vou lavar meus pecados. Não. Pecado é só purificado quando você pede perdão a Jesus, porque aquele sangue derramado na cruz tem poder para te perdoar, te curar, te transformar, te libertar, te restituir e te restaurar. Então, nós entendemos que o sangue de Jesus abre a sepultura, o sangue de Jesus abriu os céus para nós. O sangue de Jesus abre uma nova vida com Deus, uma vida não só aqui, mas eterna, os céus. Aonde está isso? Hebreus 9, 12. Eu li anteriormente Hebreus 13 e 20, agora Hebreus 9 e 12, diz assim, versículo 12: Jesus entrou pelo seu próprio sangue no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque antigamente era um sacerdote que entrava atrás daquelas cortinas que era o Santo dos Santos. E olha lá, esse sacerdote tinha que estar muito bem na vida dele com Deus. Se não tivesse, ele morria. Era um lugar santo, o Santo dos Santos. Ele entrava não sem sangue, tinha que ter sangue, derramado o sangue daquela ovelha, daquele pequeno, bode, perfeito, carneirinho, perfeito, cordeiro. E ele derramava, com a presença do sangue ele entrava. Mas agora,
Quem entra para nós? Jesus, que é o nosso Cordeiro. O Cordeiro de Deus entra ali naquele lugar e nos dá acesso ao Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? A própria presença de Deus. Você não tem que ir intermédio de ninguém. Agora eu vou confessar para fulano falar para Deus. Jesus aboliu isso. Leia bem a Bíblia. Para pessoas que confessam o pecado para pessoas. Não precisa mais. A Bíblia diz. A Bíblia fala, na hora que Jesus estava entregando a sua alma, dizendo, está consumado, quando aquilo termina, a Bíblia fala que lá no templo, simultaneamente, o véu estava sendo rasgado, o véu que nos separava de termos intimidade e relacionamento com Deus. Então, Jesus abriu esse caminho através do seu sangue. No Antigo Testamento, o poder de Deus, né, estava atrás daquele véu. Ninguém tinha acesso, mas agora o sumo sacerdote, que é Jesus, entrou, pagou o preço pela cruz, para que nós pudéssemos entrar e ter acesso ao nosso Deus. Acesso a toda a raça humana, a todos nós entramos na presença do Pai através do sangue de Jesus. Jesus abriu o caminho com o seu sangue. Por isso estamos aqui falando sobre o poder que há no sangue de Jesus. E Jesus fala isso, que Ele abre os céus, em João 14. Não se turbe teus corações, meus discípulos, porque eu vou para o céu e lá eu vou preparar um lugar para vocês, uma casa bonita, mansões, para que onde eu estiver, vocês vão estar também. Jesus já estava falando, estou preparando o céu para vocês, através do meu precioso sangue. O poder do sangue de Jesus no coração humano nos faz vencer Satanás, porque Satanás quer nos levar a pecar, a errar, a nos separar de Deus. Vence Satanás, vence o inferno. Eu coloquei um pensamento aqui, e quanto mais forte é o poder para nós, né? Para nós, aqueles que Ele derramou o seu sangue, todos nós, mas nós temos que receber esse sacrifício. Entender que eu tenho que falar, Jesus, eu recebo, aceito o que tu fizeste por mim, a tua salvação, o derramar do teu sangue. E quando eu entender isso, maior serão os meus benefícios. Os benefícios não meus, mas do sangue por mim. Tem muitas pessoas que Jesus fez já tudo por elas, mas elas não recolhem o benefício. Não querem entender, não querem ler a Bíblia, não querem aceitar. E está lá disponível a elas. E elas passam a vida ignorando os benefícios. Já pensou que triste? Tudo isso Jesus fez. E muitas pessoas viram as costas para Ele, ignoram o que Ele tem feito por elas. Isso é muito forte. Quanto mais ciente eu for dos benefícios que Ele fez, mais tremendo o poder deles na minha vida. A palavra redimir significa comprar de novo. Redenção também indica emancipação ou uma compra. Olha que forte esses pensamentos. O pecador é escravo. Escravo do quê? Do pecado. O pecado domina ele. Ele está no domínio de Satanás. E Deus quer o emancipar, fazer-o livre. Ele é escravo, preso. E Deus fala, mas eu quero libertar, eu quero emancipar, eu quero aqui comprá-lo. E isso é proclamado no mundo espiritual quando Jesus derrama o seu sangue. E ele fala, fostes remidos pelo sangue. Isso quer dizer, Jesus já pagou em cheio, o sangue foi o preço. Lembra que nós falamos no começo aqui, que não foi prata, não foi ouro com que Jesus nos comprou, mas com seu próprio sangue. Estávamos presos, como escravos, antigamente eram acorrentados, mas Jesus pagou com o seu sangue para nos quebrar as correntes, nos emancipar, nos tornar livres. O sangue pagou o preço exigido para a nossa emancipação, para a nossa libertação. Foi pago com o sangue de Jesus, precioso. Na vida do crente, ele precisa de ter fé para crer nisso. Por isso não adianta nada nós falarmos tudo isso aqui na palavra
porque é a Bíblia que eu estou citando aqui, é a palavra de Deus. Se você não crer e ter fé, tenho que crer no poder deste sangue. Tenho que crer que o sangue tem poder hoje na minha vida, para libertar a mim, meus filhos, minha família, circunstâncias, purificar, redimir, santificar, me fazer vitoriosa sobre o pecado, sobre o diabo, sobre todas as coisas que me afastam de Deus. O sangue tem poder, mas eu tenho que crer. Fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra fala deste sangue. Eu tenho que crer, porque a palavra diz. E quanto mais fé eu tenho, mais eu vou entender os benefícios. Se o meu conceito, a minha fé sobre o que o sangue representa é fraco, não posso esperar os efeitos poderosos que este sangue terá na minha vida. Se eu achar que é fraquinho, não sei, será? Então, pouca fé, você vai esperar poucos milagres. Mas se você tem fé, você vai entender todos os benefícios e eles serão teus pela fé. Ah, pela fé eu creio que o sangue de Jesus me cura. Ele me cura, porque eu tenho fé. Eu creio que o sangue de Jesus liberta aquele filho que está longe. Você crê? Deus liberta, mas tu tens que crer. Eu creio que Ele me restitui, que me restaura. Tens que crer. Você está entendendo? Tudo é possível ao que crer. Fraca concepção do poder do sangue de Jesus impede a manifestação dos seus efeitos. Se você pensa pouco, poucos efeitos terá. Pouca cura, pouca libertação, poucos resultados. Por isso temos que aprender a ler Bíblia e ler o que ela ensina sobre o poder que há no sangue de Jesus. Leia a Bíblia, meu irmão. Às vezes você fica tão fraquinho, eu sou tão fraquinho. Você é forte, porque o sangue de Cristo te lava, te redime, te fortalece, te dá vitória contra o pecado, contra o inferno, contra a morte, contra tudo. Sabe, ele te abre os céus, abre caminho para Deus. Tens que crer. E aonde tu vai aprender isso? Na Bíblia. Muitas vezes a ignorância do poder do sangue é a ignorância do que está na palavra, porque a palavra te fala o que o sangue faz. Muitos não sabem, porque não leem a sua Bíblia. Então vamos começar a ler mais a nossa Bíblia, entendermos, aprender o que a Bíblia ensina sobre o poderoso sangue de Jesus. Fé em Jesus, crendo no poder que há no seu sangue. Amém? Estou animada aqui para te dizer isso hoje, porque Deus está falando conosco. Eu quero terminar, por último aqui, a explicar o que a palavra remissão, remir, também além de ser comprar de novo, se emancipar, tirar você do jugo da escravidão e fazer você livre, mas ela significa também remissão ou remir, porque Jesus nos remiu pelo seu sangue. Remir significa comprar de novo. Como é assim essa questão de comprar de novo? Deus me comprou de novo? Sim. Por que de novo? Porque na primeira vez Deus te fez. Você era dele porque ele te criou. Mas o mundo, o pecado, te separou dele, do teu Criador. Pecado nos separa de Deus. E você foi separado pelo pecado. Mas Deus quis você de volta. Então ele enviou seu filho Jesus para morrer, verter o sangue. E o sangue dele comprou você de volta. Você está entendendo? Conquistou você de volta a Deus. Você já era dele, mas você se perdeu pelo pecado. Ele quis você de volta para ele. O que foi necessário? O sangue ser derramado. O sangue de um cordeiro perfeito, Jesus, para conquistar de novo, comprar de novo. Isso que a palavra remir significa. Eu vou te dar uma ilustração. Quando eu era criança, eu aprendi isso num culto de criança, esse conceito. Tão pequenininha, mas eu nunca esqueço dessa história, que a minha mãe contava para mim, e as professoras da escola dominical também. Elas explicavam, uma vez um garotinho, ele fez um barquinho muito bonitinho, feito de um material forte, um plástico, uma madeira que aguentaria a água, um material bem resiliente. E ele falou assim para o pai dele: pai, eu vou testar esse barquinho lá naquele lago. E ele foi lá.
no centro de uma cidade, tinha um parque, e naquele centro tinha edifícios, tinha um parquinho, e tinha um pequeno, tipo assim, não era bem um grande lago, mas era como se fosse uma lagoinha, e ele colocou aquele barco, e o sol batia ali, e que alegria daquela criança ver o seu barquinho flutuando. Na realidade, não era um lago tão pequenininho, era um lago de extenso tamanho, porque, de repente, naquela cidade, naquele local ali, dos lados daquele parque, um grande incêndio acontece. E os bombeiros começam a ir, e uma correria, e gente na calçada, e gente na rua. E aquela criança ali, o pai dele falou assim, vamos embora. E o barquinho que estava andando naquele laguinho ficou lá. E eles foram embora para casa. E aquele menino ficou muito triste, porque o barquinho dele foi perdido, ficou para lá. O que acontece? Alguém encontrou aquele barquinho, mas era muito bem feito, um barco muito bem bonito, bem elaborado, construído. E alguém entregou para um brechó, uma lojinha sabe, que vende coisa usada. E aquele garotinho um dia estava andando pela cidade e ele viu na vitrine daquele brechó o seu barquinho. É o meu barco. Está lá minhas iniciais, lá embaixo no casco. Está ali, é o meu barquinho. Eu vou pegar ele de volta para mim. Mas o pai falou assim, não, meu filho, você não pode ir lá e pegar. Você tem que comprá-lo de novo. Mas eu fiz ele, eu construí ele. Sim, mas ele não é mais teu. Foi tirado. Agora você tem que pagar um dinheiro para comprar ele de novo. E aquele menininho entrou naquela loja, contou seu dinheirinho e comprou de volta o barquinho que já era dele. Você está entendendo o que é remir, redimir? Foi isso que Deus fez com a gente. Ele nos criou, nós éramos dele. O pecado nos separa dele. E ele fala, mas eu quero de volta. Eu vou pagar. Mas pagar com o quê? Com moeda? Com ouro, com prata, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, não, porque a Bíblia fala que não foi com ouro nem com prata que ele nos redimiu, que ele nos comprou de volta, foi com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue vertido, derramado naquela cruz, que Jesus nos comprou de volta, nos redimiu de volta para Deus. Você está entendendo bem o que significa isso agora? Remissão significa remir, comprar de volta. Remissão significa emancipar. Estava preso, cativo, acorrentado. Ele me libertou. Tudo isso pelo poderoso sangue de Jesus. Eu quero aqui ser fiel aqui aos pensamentos que eu tenho aqui, mas eu também quero ser fiel a alguns hinos da harpa que eu canto, porque eu amo a harpa cristã. Eu sempre aprendi desde pequenininha a cantar hinos desta harpa, e um deles é o 192, que fala assim, pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e da culpa os livrou, com o sangue que manou do Calvário. Calvário é a cruz. Pelo sangue, fomos redimidos sim, redimidos, comprados de novo, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora eu tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário, pelo sangue. Olha só que lindo, és um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador é o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz o teu e o meu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, nós somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Olha que forte a palavra de Deus hoje para nós.
fomos remidos pelo sangue. E quantos benefícios nós temos! Deus abre os céus para nós, fecha a sepultura, o poder da morte não nos domina mais, da morte eterna, perdição, por causa do sangue. E esse sangue tem valor, porque a própria vida de Deus está neste sangue. Amém? É muito forte. Olha só um outro hino aqui, que é o 39. Olha que lindo. Aqui fala para nós. Bendito seja o Cordeiro. Quem que é o Cordeiro mesmo? Jesus, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que na cruz, que lá, né, por nós ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são. Somos lavados pelo sangue dele. Os pecadores remidos perante o seu Deus já estão, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Tem uns outros hinos aqui da harpa que eu tenho anotado, mas eu vou cantar eles no próximo programa, tá bom? É muito forte, né? Tem aqui também, não sei se é esse hino aqui, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Não é. Mas a gente vai achar mais tarde muitos hinos da harpa cristã que falam sobre o poderoso sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos redimidos. É muito tremendo. Por isso eu quero que você esteja nesta série comigo. Amanhã nós estaremos falando sobre o poder do sangue de Jesus, né? A série Reconciliação. A tua reconciliação e a minha pelo sangue de Jesus. Ele nos reconciliou a Deus. Estávamos distantes de Deus, longe. Jesus vem e com seu sangue nos reconcilia, nos traz juntinho a Deus. Isso também é benefício do sangue derramado no Calvário. Amém? E posteriormente estaremos falando sobre a purificação que nós temos pelo sangue, a purificação e a santificação. Lembra-se, salvação engloba todas estas coisas. Nós falamos aqui de uma maneira interessante, né? Elas são distintas, como está escrito aqui, eu coloquei aqui, elas são bênçãos distintas, separadas, mas todas debaixo daquilo que nós chamamos a salvação. O sangue de Jesus derramado nos salva, através da reconciliação, da remissão, da santificação, da purificação, da comunhão, dando comunhão e vitória. Amém? Espero que nós tenhamos entendido isso. E quanto mais nós entendemos, mais valorizaremos. Quanto maior será o meu entendimento, quanto maior for o meu entendimento, maior será a minha valorização. Pessoas que não entendem o valor do sangue, não valorizam, não tem valor. Pouco conhecimento. Não sei, eu acho. Se você conhece pouco, valorizas pouco. Por isso você tem que ler a palavra e ver de Gênesis a Apocalipse o que Deus fala sobre o poder do sangue de Jesus. Tem muito poder. E quanto maior você conhecer, você entender, maior será a manifestação do poder deste sangue na tua vida e na minha. Pense nisso. Isso é muito forte para você e eu entendermos. Amém? Amém. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Amanhã tem mais. Não fique fora. Se você quiser chamar alguém para assistir, fale para os teus amigos. Olha, ali no Abrindo a Bíblia tem uma série muito edificante que fala sobre o precioso, poderoso sangue de Jesus e os benefícios que ele nos dá. Tudo na Bíblia, tudo está na palavra. Citei Hebreus, 1 Pedro, está tudo aqui nas Escrituras, João, e vamos amanhã citar mais, Levítico, não é? Atos. Nós estamos aqui abrindo a Bíblia, falando o que ela nos diz. Nós vamos agora para o nosso intervalo
e nós vamos voltar com você, tá bom? Não saia daí, que a gente volta daqui a pouco mais com você.